Amém, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Hoje desfrutaremos de mais uma leitura do nosso alimento diário. Vamos desfrutar hoje da sexta-feira, da semana 1 do nosso alimento diário, Herdeiros de Deus. E o título da sexta-feira é O Prazer do Harmonioso Convívio de Deus Pai. O versículo para a leitura com oração se encontra em Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não trespassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a trespassarão. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui a leitura de sexta-feira começa falando do Deus triuno, né? Os irmãos devem saber que nós temos um Deus triuno, que é dividido em 3 partes, dividido entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essas 3 partes, elas desfrutam ali de uma comunhão harmoniosa ali entre os 3. E a leitura de sexta-feira começa falando exatamente acerca desse Deus triuno, esse Pai, Filho e o Espírito Santo. A gente pode ver isso ali em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. Que diz assim: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus. Aqui nesse versículo diz assim, a expressão exata do seu ser. E no alimento diário vem dizendo aqui a tradução em grego, né? Para essa palavra ser, na versão grega é upostazeios, né? E pode ser traduzido também essa palavra como pessoa. Então, essa pessoa aqui são 3 pessoas, né? Que coexistem de eternidade a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito são 3 pessoas, mas uma essência, uma só essência. E são inseparáveis, né? Essas 3 pessoas. Ó Senhor Jesus. E essas 3 pessoas vivem em harmonia. E o plano de Deus é esse, irmãos. Que sejamos inseridos nessa harmonia, nesse Deus triuno. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo aqui a leitura do dia, a gente pode ver aqui também a questão de Provérbios, né? É falado, revela mais ali sobre nosso Deus, né? Esse Deus triuno. Vamos ler Provérbios, irmãos. Provérbios capítulo 8. No versículo 22, ele fala aqui acerca, né, da sabedoria ali do filho. Diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então aqui a gente vê o filho, né, a questão do filho, que antes da eternidade ali, né, antes do fundamento da terra ali, antes de ser fundada, já havia ali o filho, né? O filho já existia ali desde o princípio.
E prosseguindo aqui, versículo 24: Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, irmãos, a gente pode ver aqui que o Filho, antes da criação do mundo, já existia ali o Filho. O Filho já vivia ali com o Pai. Ó Senhor Jesus! Ele já tinha ali esse plano, né? O Filho desfrutava desse plano de Deus, né? De viver em harmonia ali. Viviam os três, o Pai, o Filho e o Espírito. E ali na etapa de criação, o Filho tinha grande encargo, né? Eles estavam em harmonia ali na criação da terra. E o Filho era seu arquiteto. O Pai ali tinha o planejamento e o Filho era o arquiteto ali. Ele executava toda a obra do Senhor ali. Era como se o Filho fosse o mestre de obras de toda a parte de criação ali do mundo. Foi os dois ali que fizeram. O Pai como planejador e o Filho como executor ali da obra. Era como um arquiteto. E aqui no capítulo 8 mesmo de Provérbios, o versículo 29 diz assim: Quando fixava ao mar seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. A gente vê aqui que foi imposto um limite ao mar, para que as águas ali, as ondas, né, não ultrapassassem esse limite. Então Deus impôs um limite ao mar, para essa correnteza, essa energia que o mar contém, né? Se não houvesse esse limite, provavelmente o mundo não teria terra firme, não teria onde pisarmos, né? Seria provavelmente tudo pântanos, seria tudo água. Então, graças a Deus por esse limite, né, que foi imposto, para que tenhamos terra firme e para que também assim o plano de Deus seja cumprido, né? E se esse limite não houvesse existido, não teríamos como ter vida aqui na Terra. Então, graças a Deus, né, por esse limite e por esse plano de Deus que pode ser cumprido, né? E aqui na sexta-feira, esse limite é acerca, ele faz a comparação aqui do mar como o mundo, né? E a Bíblia diz que Deus estabeleceu esse limite para as águas. Então o Senhor estabeleceu ali um limite para o mundo, né? E esse limite, aplicando para nós, é a oração. Então, quando nós oramos, nós impomos um limite para tudo que acontece no mundo. Nos presentes tempos, né, estamos vivendo algo inédito, pelo menos nesse século, né? Nunca foi visto algo tão assim em grande escala como está sendo essa pandemia do coronavírus. E ninguém foi capaz de reter tudo o que está acontecendo. Nem os mais poderosos do mundo, as grandes potências, nenhum foi capaz. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, nós temos o limite, irmãos, para tudo isso. E o nosso limite é a oração. Então, quando nós oramos, nós podemos impor limite a isso. Nós podemos fazer com que toda essa situação, que tudo que está ocorrendo, tenha ali um lugar, né, para dizer: não, chega, aqui já está bom. Então, por meio da oração, a igreja tem esse poder de impor esse limite,
de dizer chega. Precisamos orar, irmãos. Gastar tempo, investir tempo em oração. Ali no relógio de oração, né? Nós podemos orar ali 15, 30, 45, 1 hora, seja o tempo que for. Nós precisamos investir o tempo na oração, que é isso que dará limite a tudo isso, né? A todas as coisas, as demais coisas também. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo aqui, a leitura de Provérbios, esse capítulo 8, versículo 30, diz assim: Então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dias. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui a gente vê que realmente era um desfrute, né? Uma comunhão de gozo ali. A gente vê que o pai tinha prazer no filho. Aqui a gente vê, eu era as suas delícias, né? Em vários trechos da Bíblia, a gente vê ali o pai se referindo ao filho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, né? Tem várias passagens que o pai se refere ali ao filho, né? Como ali um ambiente de muito prazer. Então, nós temos essa oportunidade, irmãos, de desfrutar desse amor ágape, né? Dessa esfera de imenso prazer, dessa esfera de harmonia, de unidade, de santidade e de realidade. E é por meio do Filho que podemos ter acesso a esse regozijo, a essa felicidade. Que possamos desfrutar, irmãos, desse acesso, dessa harmonia, desse viver do Deus triuno ali. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.